Bem, galera, então, o que que eu falei, tá? Voltando aqui pro slide aqui rapidinho, eu falei o seguinte, eu calculei a pressão do líquido, né, que corresponde a 10 metros aqui, e achei justamente 1,0 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, tá? Ou seja, isso aqui é o mesmo que 1 atm. Por que que isso aqui é importante guardar isso aqui, tá? Pelo seguinte, agora você faz a regra de 3. Né? Se o cara virar e falar assim, eu quero saber aqui, por exemplo, foram 3 metros. É lógico que aqui está considerando um G de 9,8, tá? Isso aqui é de um site internacional, de uma universidade do Colorado, então eles são bem rigorosos na hora de usar o G, é 9,8, não quero saber. Então por isso que deu um valor aqui, mas vamos calcular? O que você faria? Bem, usando fórmula, você teria que calcular aquela questão toda, tá? Se fosse pegar a pressão total lá no fundo, é a pressão atmosférica, ok? Mais a pressão da água, né? Com essa profundidade aqui, né? De 3 metros, beleza? Aí você teria que calcular a pressão da água toda, bonitinha, né? Isso a 3 metros de profundidade. Então você usaria a densidade da água, o G da água e essa altura de 3 metros. Tá? Só que você teria que converter a densidade, né? Sempre trabalhar com quilogramas por metro cúbico, ok? A sua altura em metros, obviamente, o G em metros por segundo ao quadrado. Se você memorizar o que eu pedi aqui, você vai fazer simplesmente isso aqui, ó. Bem, você calculou que 10 metros de H2O corresponde a uma pressão de 1 atm, tá? Bem, então 3 metros do mesmo líquido vai produzir uma pressão de quanto? Fechou, tá? Então vai produzir uma pressão, né? Multiplicando cruzado, né? Multiplicando cruzado aqui eu vou ter uma pressão do líquido aqui, tá? Porque acabou aqui meu espaço. Multiplicando cruzado aqui vai ser o quê? 3 dividido por 10 ATMs, tá? Ou seja, 0,3. O meu vai dar aproximado, porque eu usei 10 metros por segundo aqui na gravidade e ele usou 9,8 ATM. Então, a minha pressão aqui no fundo é o quê? A pressão do líquido é de 0,3 ATM. Eu não posso esquecer da pressão atmosférica. Então, minha pressão total lá no fundo, aqui no fundo, minha pressão total seria 1 mais 0,3 atm. Então, minha pressão total seria de 1,3 atm. Tranquilo? Então, isso aqui que você faria, tá? Usando a regra de 3 aí, seria isso aqui, ó, tá? Se você for usar fórmula, você vai ter que passar por todo esse procedimentozinho aqui. Não pode jamais aí esquecer a pressão, de acrescentar a pressão atmosférica, usar na hora de calcular a densidade do líquido as unidades internacionais, né, que é metro, segundo, né, quilograma, porque isso aqui resulta em Newton, né, para fazer esse cálculo todo. E se você memorizar isso aqui, que eu pedi, isso aqui é 1 atm, é mais fácil. Dificilmente eles pedem ou cobram outro líquido, senão a água. A não sei que for questão teórica, né? Ah, depende da densidade do líquido? Lógico que depende, né? Foi até perguntado já nessa aula. Beleza? Tranquilos? Bem, então vamos lá, né? Então, eu acredito que já tem uma aplicaçãozinha aqui, tá? Na sequência. Aqui, ó. A altura da coluna de H2O, 10 metros, corresponde a 1 atm, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, beleza? Aí eu tenho aí nos exercícios de aprendizagem, exercício 4, página 32, se vocês acompanharem aí, eu tenho vários exercícios com esse assunto aqui, tá? Eu nem havia separado, eu até queria resolver um outro, mas deixa eu resolver rapidinho aqui. Bem, a diferença de pressão máxima que o pulmão de um ser humano pode gerar por inspiração é em torno de 0,1 vezes 10
a quinta pascal, ou seja, 0,1 atm. Isso é importante, tá, galera? É porque eu escolhi agora, eu lembrei isso aqui para falar que pascal, PA, né, é semelhante a Newton por metro quadrado. Então vocês viram aqui que 0,1 vezes 10 a quinta corresponde a 0,1, ou seja, 1 pascal corresponde a 1 atm, tá? Assim, essa informação geralmente ela é dada aqui, tá? Mas é bom lembrar que pascal é a mesma coisa. Chega lá na hora, se você começar a me xingar, o Carlos não falou disso não. Ele falou foi de atm e Newton por metro quadrado. Ótimo, faz de conta que é a mesma coisa, tá? Assim, mesmo com a ajuda de um snorkel, que é um respirador, né? Aquele respiradorzinho aqui, ó. Um mergulhador não pode ultrapassar uma profundidade máxima, já que a pressão sobre os pulmões aumenta à medida que ele mergulha mais fundo, né? Impedindo-os de inflarem, impedindo os pulmões de inflarem, né? Então o pulmão vai ser literalmente pressionado, né? Ô, Laura, desculpa. Vai ser pressionado, né? E você vai ter dificuldade de conseguir fazer com que o ar entre no pulmão, né? Então você não pode sofrer variações acima de 0,1. O que significa isso, tá? O que significa isso? 10 metros corresponde a 1 atm. Pode fazer a regra de 3 aí. 0,1 então corresponde a quanto? Corresponde a... Então você poderia fazer essa regra de 3 aí. Você poderia, inclusive, fazer só para fazer um comentário sobre isso aqui. Ó. Esses dias, não, né? Não mania falar esses dias, mas deve ter um ano ou dois, morreu uma campeã, né, de mergulho, e provavelmente foi isso. Né? Grandes profundidades, deve ter perdido a orientação e não aguentou voltar. Né? Bem, se ele só pode ter uma variação de 0,1 atm, seria quantos metros? Então, quantos metros que eu tenho que voltar e respirar? Então, eu não posso subir de uma vez, senão eu morro. 10 metros de água corresponde a 1 atm. Né? 0,1 atm corresponde a quanto? Né? A que altura? Né? Corresponde a uma altura, fazendo a continha aí de 1 metro, né? Só dividir por 10, 1 metro de água. Então, a cada 1 metro, gente, eu tenho que parar para respirar, tá certo? Se eu estou com um cilindro de oxigênio, eu tenho que estar respirando, tá? Eu tenho que estar movimentando e respirando. Se está com snorkel, tem que respirar, tá? Então, ele não pode subir de uma vez. A cada 1 metro, ele tem que respirar, né? Tem que parar, respirar, né? Ele não pode sofrer variações maiores do que essa. Salvo o seguinte, eu posso afundar de uma vez. Na hora de voltar que eu não posso, eu posso afundar 10 metros de uma vez. Na hora de voltar que eu não posso voltar não posso voltar mais do que 1 metro. Tem que voltar 1 metro, respirar, 1 metro, respirar, 1 metro, respirar, tá? Para sofrer variações máximas de 0,1 atm, ok? Por isso que trabalhar na Petrobras é complicado, porque você faz uma operação lá que durou uma tarde ali, sob uma pressão altíssima, tem que ficar, às vezes, até dias, né, num tanque, onde a pressão vai variando aos poucos, né? E você fica um tempão isolado lá num tanque, né? Imagina que beleza, né? Então, só de curiosidade, eu fiz esse cálculozinho aí. Você nunca poderia voltar mais do que 1 metro, certo? Bem, considerando a densidade da água, nem precisa transformar, né? 1000 kg por metro cúbico, e a aceleração da gravidade de 10, a profundidade máxima estimada, representada por H, aqui uma pessoa pode mergulhar respirando com a ajuda de um snorkel, é igual a quanto? Bem, eu acabei fazendo a continha aqui já, né? Se ela não pode sofrer uma variação maior do que 0,1, então ela só pode 1 metro de profundidade aqui, ó. Não, tá ok? Tranquilo? Representa a uma altura pode mergulhar respirando com a ajuda de um snorkel é igual a quanto? Então, considerando isso, a profundidade máxima estimada, representada por H, aqui uma pessoa pode mergulhar respirando com uma ajuda de snorkel, é igual a... Bem, ele pode
mergulhar mais, só que na hora de voltar, né, ficou meio estranho aqui, mas na hora de voltar, ele não pode voltar mais do que 1 metro, tá certo? Então, a outra coisa, tá mergulhando, tá? Tá errado isso aqui, tá mergulhando. Então, tem um ATM atuando aqui, ó, certo? Tem um ATM atuando aqui, mais, aqui é um ATM atuando, mais 0,1 ATM. Você não perguntou, não foi a pressão, né? Beleza. Então, ele estaria sujeito a uma pressão de 1,1 ATM, certo? A 1 metro de profundidade. Mas ele quer saber a profundidade máxima que a pessoa pode afundar aqui respirando. Então, seria de 1 metro. Beleza? Tranquilos? Então, 1 metro aqui seria 10 metros. 10 metros aqui corresponde a 1 mais 1 ATM, né? Então, ele estaria 10 metros de profundidade e assim por diante. Aqui teria 11 e assim por diante. Então, 1 metro de profundidade. Beleza? Tranquilos? Concordam? Ficou meio estranha a pergunta aqui, mas acho que é isso mesmo. Ele quis perguntar exatamente isso aqui, tá ok? Ele continuar respirando aqui e não sofrer variações acima de 0,1, ele só pode ficar a 1 metro. Tranquilos? Tranquilo. Então tá aí. A outra questãozinha, tá? Essa aqui eu vou deixar para vocês. Cara, não selecionei sim. Ah, tem uma questãozinha que eu gosto dela, eu não selecionei ela não. Deixei para vocês então, né? Ó, vou só comentar aqui rapidinho, tá? E depois vocês resolvem aí, que é o seguinte. Tá? Eu coloquei 3 aplicações para vocês aqui, tá ok? Essa daqui eu vou resolver. Bem, essa daqui é o seguinte, a figura seguinte mostra o esquema de um reservatório de água e o encanamento que conduz a água até a torneira fechada, beleza? A água exerce sobre a torneira uma força... Não, vou resolver isso aqui sim, isso aqui é diferente. Então tá aí, a água exerce sobre a torneira uma força de 80 newtons, certo? 80 newtons. Então tá aí. A área da seção transversal do cano mede 4 centímetros quadrados e a pressão atmosférica sobre a superfície da água está livre, olha só, tá? A superfície da água está livre, né? E está sujeita a 1 vezes 10 a quinta Pascal, ou seja, a mesma coisa que Newton por metro quadrado, tá? E é a mesma coisa que 1 ATM, né? O 10 a quinta aí. A densidade da água é 1000, né? E a aceleração da gravidade é 10. Nessas condições, a coluna de água mede em metros o quê? Bem, se você quer saber qual que é a pressão aqui embaixo, ó, no nível da torneira, né? Ou seja, a pressão total seria a pressão atmosférica, porque ele falou que está livre aqui, ó. Então tem uma pressão atmosférica aqui, ó, que ele já falou que é 1 ATM, ou 1 vezes 10 a Pascal. Ele quer em metros, né? Então vou falar de ATM, né? Newton por metro quadrado, tá? Então seria a pressão atmosférica, que ele está sujeito, mais a pressão do líquido, tá certo? Beleza? Nessas condições a coluna mede. Tá, aí ele falou que a água exerce sobre a torneira uma força de intensidade. Então vamos lá, pressão é força sobre área. Ele já falou que a força foi de 80 newtons em uma área de quanto? 4 centímetros quadrados. Eu não posso trabalhar com centímetro quadrado, vou colocar 10 a menos 4 aí. Então olha só, aqui é a formulazinha, tá? Aqui é aqui é a formulazinha, o raciocínio da pressão lá embaixo. Mas ele fez um favor aqui pra gente, que ele já te falou qual que é a pressão lá. Bem, indiretamente, né? Falou a força e falou a área. Então isso aqui vai me dar
80 dividido por 4, 20, vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. Ou seja, ele já falou que a pressão lá na torneira, tá? A pressão final lá na torneira, vamos pensar assim, né? Ela é 2, vamos melhorar isso aí, 2 vezes 10 a quinta. Ou seja, o dobro da pressão atmosférica, né? Que seria a mesma coisa que 2 vezes 10 a quinta Pascal. Então ele já falou que a pressão lá na torneira é isso aqui. Eu sei que tem 1 atm. Então, na verdade, é 1 atm, né? Seria 1 atm, 10 a quinta, mais a pressão do líquido, para ter dado tudo isso aí, 10 a quinta. Né? Foram 2. Então só pode ter o que de altura? Né? Que altura é essa daqui? 10 metros. Porque 10 metros corresponde a 1 atm, ou seja, corresponde a 1 atmosfera, 1 vezes 10 a quinta. Quando ele falou comigo, a densidade, qualquer coisa é só falar, galera. Como ele falou a força e falou a área, eu calculei a pressão. Achei 2 atms, né? Achei o dobro. Se eu achei 2 atms, já tem 1 da atmosfera. Então tira 1. Quem está exercendo a pressão? Do líquido, né? Se eu tirei 1 atm aqui, ó, 1 vezes 10 a quinta, da atmosfera, sobraram 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado do líquido. E para você ter uma pressão dessa correspondente à água, tem que ser 10 metros. Por isso que eu já marquei 10 metros aqui. Tá? Então ajuda muito, tá? Ajuda muito aí você memorizar essa informaçãozinha aqui, ó. Você faz só uma regra de 3 e já mata a questão. Caso contrário, você teria que fazer o quê? Você teria que também não é difícil, tá? Você teria que fazer o seguinte, calma aí, calculei a pressão, achei 2 vezes 10 a quinta, tá? Beleza, essa aqui é a pressão total. Então, pressão total, pressão atmosférica, que você sabe qual que é, mais a pressão do líquido. Então, você descobriu que a pressão total é 2 vezes 10 a quinta, a pressão atmosférica é 1 vezes 10 a quinta, mais a pressão do líquido. Aí você descobriu que a pressão do líquido, bem mais difícil, não é que é difícil, né? Dá mais trabalho. Então você descobriu que a pressão do líquido é de 1 atm, ou seja, 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. O que é pressão? Densidade, gravidade e altura. Então, olha só, você teria que fazer tudo isso aqui para achar o quê? A altura. Qual que é a densidade da água? Você descobriu a pressão. Qual que é a densidade da água? 1000. Qual que é o G? 10. Aí você acha a altura. Beleza? Eu acho mais complicadinho. Você memorizar isso aqui, né? Você vai fechar, né? 95% das questões aí, tá certo? As outras 5 eu não vou cobrar na minha prova, não. Beleza? Então tá aqui. Tranquilos? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida, galera? Não, né? Então tá aí. A próxima questão, para fechar esse tópicozinho aqui, tá? Ele é o seguinte. Essa questão é uma questãozinha seguinte. Se você fizer isso aí na prática, pegar uma garrafa PET, fizer os 3 furinhos, seguir o procedimento aqui, fazer a mesma coisa que ele fez, não vai acontecer exatamente o que o enunciado aqui prometeu, não. Mas tudo bem. Você tem que fazer o seguinte. Fiz questão de colocar essa questão porque ela caiu, ela foi muito polêmica, ninguém anulou essa questão. E vai que cai de novo, tá? Questões desse tipo. Então, olha só. Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia d'água, perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições. Ok? Tem que acreditar cegamente no que o Enem está falando aqui. Beleza. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios. Se você fizer isso, vai vazar por um dos orifícios sim, tá? Se você fizer isso na prática, vai acontecer sim, tá? Por quê? Tá? Vou só explicar aqui rapidinho. Por quê? Porque se você tampar aqui, vai entrar ar pelos orifícios de cima, tá?
e vai sair pelo orifício de baixo. Por que vai sair pelo orifício de baixo? Primeiro que o orifício de baixo tem uma coluna maior de água em cima dele. Então ele é o que sofre maior pressão. Os que sofrem menor pressão é os de cima, sendo o mais alto aqui o que menos sofre pressão. Então o que acontece? Como a pressão da água aqui é menor, entra ar aqui dentro, tá? E acaba ajudando, o ar que entra aqui no de cima acaba ajudando a água a sair no de baixo aqui, certo? Mas tudo bem. Ele pede para você considerar que não vai sair em nenhum deles. Então a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios. Beleza. Com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme ilustrado aqui na figura. Então você vai ter fé no que ele falou aqui. Se você tampa, não sai nenhum. Se você destampa, sai nos três, né? Sendo que o de cima tem um alcance menor, vamos dizer assim. O do meio tem um alcance mediano e o de baixo tem um maior alcance devido à maior pressão. Então você vai olhar a quantidade de água que tem em cima do orifício, ok? A princípio, ele fala que não vazou quando tampou, não saiu por nenhum. Por quê? Se a água não consegue sair do dentro da garrafa PET, como ele pediu para você considerar aqui, significa que a pressão interna não vence a pressão externa. Tá equilibrado, tá? Tá equilibrado. Quando você destampa, a pressão entra aqui, né, atmosférica, mais a do líquido, expulsa o líquido e ele sai, como você está vendo aqui, né? Pressão total, a pressão de cada um aqui, ó, de cada orifício, depende da pressão atmosférica mais a colunazinha de água que está aqui em cima. Então, o que vai mais longe é o que sofre mais pressão. Beleza. Quando você tampa, a água não consegue vencer a pressão de fora, então ela não consegue sair em nenhum dos orifícios. Beleza? Letra A, então, para explicar o que está acontecendo, então, de acordo com o enunciado aqui. Letra A. Perdão, deixa eu ver aqui. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente. Vamos lá entender, então. Letra A. Com a garrafa tampada e depois destampada. Com a garrafa tampada, impede a saída de água por ser maior que a pressão interna, pressão atmosférica, ser maior que a pressão, não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de líquido. Beleza. Então, o que ele está me falando aqui? Tá? Muita atenção aí. Primeiro, que não acontece, a água não sai, porque a pressão, né, a pressão atmosférica, impede a saída de água por ser uma pressão maior que a interna. Tá ok, né? Maior ou igual, né? Para impedir tem que ser maior ou igual. Então não está errado falar que está maior, não. Só que essa pressão de fora, ela não muda a velocidade com que a água sai daqui de dentro. Velocidade de escoamento seria isso. Ele não muda a velocidade com que o líquido sai daqui de dentro, ok? Beleza. Não sai, ótimo. Por que a pressão atmosférica não muda a velocidade do líquido aqui? Porque a velocidade do líquido aqui depende da água que está aqui em cima. Aqui dentro, perdão. Né? Se tem uma garrafa gigantesca aqui, eu tenho uma pressão maior, vai sair com maior velocidade. Se eu tenho uma garrafinha menor, né, vai sair com uma velocidade menor, porque eu tenho uma menor coluna. Então, a velocidade com que a água sai daqui só depende dela mesma. Tá? Então, não muda a velocidade de escoamento. A pressão atmosférica não tem como controlar o que está acontecendo aqui. O máximo que a pressão atmosférica pode fazer é impedir que a água saia, que foi o que ele falou aqui. Beleza? Então, a letra A está certa. A letra A está correta. Tá? Eu vou ver o que está errado nas demais. O que me impede de marcar uma das outras aqui, né? B. A pressão atmosférica impede a saída da água. Ótimo. Por ser maior que a pressão interna. Tá, tudo bem. Até aí tudo bem. Altera a velocidade de escoamento. Bem, a pressão de fora não tem controle sobre a velocidade com que a água sai aqui não. Tá? A velocidade de escoamento depende unicamente da pressão interna. Então ele fala que altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica. Tá, e se eu mudar o líquido aqui dentro da garrafa PET? Né? Então é isso que vai mudar a velocidade do líquido. Se eu colocar um líquido mais viscoso aqui, um mel, um óleo, vai mudar demais.
O mel vai custar sair nesse furinho aí, né? Se eu colocar aí um álcool ou uma gasolina que tem densidade menor, né? Depende mais da viscosidade, né? Vai interferir demais na velocidade. Então depende do líquido. Pressão atmosférica tem nada a ver com essa velocidade aí não, tá? Tá perguntando de maldade, né? Tipo assim, gente, qualquer momento vai cair aí, tá? Tá perguntando de maldade, na verdade, né? Porque talvez a força que a atmosfera está fazendo está impedindo, não tem nada disso. C, impede a entrada de ar por ser menor, a pressão atmosférica impede a entrada de ar por ser... Quem está impedindo a entrada de ar aqui é a pressão interna, né? Então, fala que impede a entrada de ar por ser menor que a pressão interna. Bem, se a pressão atmosfera é menor que a interna, então por que a água não sai? Se a pressão de fora, que é capaz de impedir a saída da água, é menor, nada impediria a água de sair. Então está errado de acordo com o enunciado. D. Impede a saída de água? Sim. Por ser maior que a pressão interna? Sim. Regula a velocidade de escoamento? Não depende a velocidade de escoamento da pressão de fora. Tá? E a letra E, que é a última aí, impede a entrada de ar por ser menor que a pressão interna. Se é menor, eu volto àquela questão da C. Se é menor, por que está impedindo? Não impediria, né? E não tem relação, não muda a velocidade de escoamento, tá certo, né? Porque a velocidade de escoamento só depende da pressão da coluna de água. Ótimo. Mas ele errou aqui, ó. Por ser menor que a pressão interna, se a pressão de fora é menor, então a água vai sair. Beleza? Tranquilos? Isso aí, então, encerra essa parte que eu falei sobre até agora. Eu falei de densidade, eu falei de massa específica, eu falei de pressão atmosférica, falei da pressão de um líquido, tá? Então dei algumas aplicações aí, ok? E o próximo assunto aí, então, corresponde à pressão. Falei de pressão em líquidos, né? Agora eu vou falar de pressão em gases, em fluidos de uma forma geral. Não é diferente, não, é a mesma coisa, tá? Aí é um assunto para a próxima aula, ok, galera? Tudo tranquilo? Então, fica meu abraço aí.